No vídeo de hoje vamos trazer a análise da ação VBBR3, a Vibra Energia. Essas ações caíram bastante nos últimos meses. Vamos avaliar se seu preço chegou em algum patamar interessante. Vamos avaliar também a dívida e comparar ela com outras empresas do setor. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Esta é a posição acionista dos principais controladores da empresa, então, como podemos ver ali, é uma posição bastante pulverizada das ações da Vibra. A gente tem aí 3 grandes fundos de investimento com as posições mais relevantes. Isso aconteceu depois que o processo de venda das ações que eram de posse da Petrobras. E, inclusive a Vibra antigamente chamava BR Distribuidora, né, nessa fase. Aí foi feita uma oferta pública de ações e foi pulverizado o capital. Trazendo inicialmente os últimos resultados anuais da Vibra, a gente percebe que até 2020 houve até um certo patamar de estabilidade em termos de receita. 21 e 22 a gente vê uma reta aí bastante acentuada, fruto também do aumento do preço dos derivados e do petróleo no mercado internacional, que fez com que os preços subissem de modo geral. A gente percebe também outra informação interessante desse gráfico, é que as margens são muito baixas, né? A gente percebe o EBITDA e o lucro ali muito menor do que em relação à receita, né? Trazendo os resultados trimestrais, a gente observa esse mesmo comportamento, 21, 22 crescendo bastante a receita. Em compensação, a gente vê um certo nível de estabilidade no lucro. Ou seja, a receita subiu, mas o lucro da empresa se manteve, né? Mesmo vendendo derivados mais caros, a empresa também compra derivados mais caros no mercado para revender. Então, essa é a lógica e o que explica aí essa estabilidade nos lucros da empresa. Abrindo um pouco aí a fonte de resultado da empresa, a gente tem aí 37% vindo da área de postos, né? Então são os diversos postos de gasolina com bandeira Petrobras que a gente vê aí espalhados pelo país todo, né? 20% vem da área B2B, que são vendas diretas entre empresas, né? Então a Vibra também é fornecedora de combustíveis diretamente para algumas empresas específicas. O mercado de aviação atinge quase 19% do total. Isso basicamente aí o atendimento nos diversos aeroportos do país em que a gente vê aqueles caminhões ali, né, normalmente até menores do que existem nas estradas, que fazem abastecimento ali de aviões enquanto estão aí parados aí fazendo o processo de solo. 7% vem da área de lubrificantes e 16% dos demais. Então essa é a composição do resultado da empresa, fortemente aí puxado pela parte de postos. Em termos de dividendos, a gente observa aí uma oscilação, né, no pagamento de dividendos, mas se olharmos a média dos últimos anos aí computados, é uma média até interessante, né? Não deixa de ser uma média ruim. Esse é o ponto mais importante que eu considero aí desse vídeo, né? A gente observa a dívida da empresa. Então a dívida saiu de um patamar de 6 em dívida bruta, né, para praticamente 18. A dívida triplicou aí nesses últimos 4 anos. E somado aí a um momento em que a gente tem aí taxas de juros mais altas, né, isso daí pode trazer aí problemas sérios para a empresa. Isso ajuda a explicar em parte aí o motivo, né, principal motivo porque as ações caíram tanto aí nos últimos meses. Então é um ponto de atenção. A gente percebe tanto dívida bruta quanto dívida líquida tem um crescimento significativo aí, especialmente nos 2 últimos anos,
que devem ser levados em consideração aí caso o investidor tenha intenção de comprar ações da Vibra. O valor patrimonial tem um certo nível aí de estabilidade, cresceu um pouco entre 17 e 20, mas depois ficou aí com um patamar relativamente estável. Trazendo agora o gráfico de fluxo de caixa da empresa, a gente observa ali que as atividades operacionais, depois de um máximo em 2018, caíram, né? Então, a gente tem aí uma leve queda da geração de caixa operacional da empresa. Ao mesmo tempo, especialmente 21 e 22, a gente tem um aumento ali das atividades de investimento. E com isso, para compensar e manter aí um patamar mais ou menos estável de caixa no final do período, houve aí um aumento aí das atividades de financiamento na curva vermelha. Então isso explica aí esse movimento, esse endividamento da empresa, e também houve queda aí do caixa das atividades operacionais, o que é um ponto de atenção também para o investidor de Vibra. Neste gráfico temos as variações ali da relação PL e PVP. Então, a relação já chegou até próximo de 20, né? E o mínimo aí na casa de 4. Hoje a gente está na proximidade aí de 10 vezes, né? E essa tabela a gente compara ali a Vibra com outras empresas do setor no Brasil. Em termos de dividend yield, a Vibra só está perdendo para a Raizen, né? As demais ali, né, tem dividend yield menores, né? Chamando a atenção que a Cosan, né, não é uma empresa puramente aí de distribuição, né? Ela tem investimento em outras áreas também. A relação PL da Vibra, ela está próxima aí da Ultra, que é a mais baixa do grupo, né? Então, as duas aí estão com essa menor relação PL. A relação P/EBIT da Vibra fica próximo à Cosan, que é a mais baixa da tabela. A PSR, então Vibra, Raizen e Ultra, né? Tem aí os menores números. Lembrando que esse tipo de empresa, né, naturalmente, a receita é muito grande, né? E então isso traz esse indicador aí para valores bastante baixos. A relação preço-valor patrimonial da Vibra só fica atrás aí da Cosan, né? Então, comparando ela especialmente com Raizen e Ultra, né, que são empresas de porte e da mesma área, né, a gente percebe que a Vibra tem um patamar interessante de preços nesse momento. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda do ativo, tá? Olhando as margens são bastante pequenas, das três empresas especialmente, né? Vibra, Raizen e Ultra, né? E o ROI da Vibra, ele só perde para o da Ultra, né? Então, em termos aí de comparação, né, de maneira geral, a gente percebe aí a Vibra num patamar interessante, inclusive aí pagando aí bons dividendos nesse momento. Neste gráfico temos aí uma avaliação do valor da ação, né, ao longo do tempo. Depois de chegar aí na casa dos R$ 30, ela está sendo negociada aí até abaixo de R$ 15. Então, a ação de fato apresentou uma queda bastante acentuada aí, principalmente depois que a gente teve aquele movimento de aumento da taxa de juros do país, né? Calculando o valor intrínseco, a gente percebe isso também, né? A ação sendo negociada abaixo aí desse patamar de valor intrínseco. As projeções dos analistas para a ação apontam em valores mais altos do que ela está sendo negociada hoje, né? Na casa aí, todos acima de R$ 17, e a maior parte dos analistas tem recomendação de compra para a ação da Vibra. Vamos trazer agora algumas informações apresentadas pela empresa recentemente. A gente observa aí, em termos de volume, praticamente uma estabilidade entre 21 e 22. As despesas cresceram 10%, é um crescimento significativo aí. Essa é uma visão rápida, né? Vale comentar na parte de volumes que a gente ainda não atingiu o patamar de venda de combustíveis que a empresa vendeu em 2019, no ano fechado aí antes da pandemia. Então,
esse é um ponto de atenção também. Apesar da recuperação, uma recuperação bastante lenta em termos de venda de derivados. A empresa segue aí atuando aí com a sua marca, né, BR Mania, né, e um ecossistema aí da rede de postos, né, marca Lubrax também, né, da Petrobras. Então, buscando aí essa experiência para os clientes, expandiam ligeiramente aí a sua rede de postos também. Os negócios B2B, né, que são entre empresas, né, a gente observa aí uma ligeira queda aí nesses volumes, né, como a gente pode perceber nesse gráfico. A aviação teve um ligeiro aumento também, né, à medida que a gente observa maior aumento de demanda aí por passagens aéreas, isso daí afeta também as vendas da empresa, né? O negócio de lubrificantes é uma área que está em crescimento, a gente percebe aí nessa avaliação dos últimos anos, então é uma demanda crescente e também trata-se de um produto de maior valor agregado, né? O preço do litro do lubrificante é muito mais alto que do litro da gasolina, por exemplo. A empresa também segue com investimentos fortes aí na área de renováveis, estão buscando aí geração distribuída e centralizada, tanto de painéis fotovoltaicos quanto geração eólica, e também atuando com parceiros aí voltados para esse mercado aí de renováveis. Então tem o etanol, o biogás e também a rede de abastecimento elétrica, essa Esvolt. Trazendo agora algumas notícias recentes da empresa, a avaliação do Itaú, mostrando aí que a ação pode eventualmente disparar quase 100%, uma avaliação bem otimista aí, né, dos analistas do Itaú. A Vibra, né, afirmando que vai seguir essa política de dividendos que ela tem apresentado nos últimos anos, mas que vai precisar gerar caixa justamente para reduzir a alavancagem, como a gente já tinha visto ali nos gráficos anteriores, né, a posição de a dívida da empresa é bastante relevante, né? Então a empresa vai precisar aí segurar um pouco os dividendos justamente para recuperar aí a sua dívida, né? E, por fim, uma consequência ali de toda a situação com as Americanas, em que a Americanas havia feito uma joint venture com a Vibra, justamente para venda, né, em lojas de conveniências de produtos da Americanas. Essa joint venture a Americanas está colocando à venda dentro do seu processo de recuperação judicial. Então, a Vibra aí provavelmente em algum momento vai ter um novo parceiro ali que não seja Americanas nessa rede. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Vibra. Do lado positivo, ela tem um bom patamar médio de dividendos, como a gente pôde observar, apesar da oscilação, ela tem uma média interessante. É uma empresa que apresenta aumento dos investimentos, buscando aí expandir as suas áreas de atuação. Tem boas relações de preço dentro do setor, ajudadas inclusive aí pela queda dos valores das ações que a gente observa aí no último ano, especialmente. E o crescimento da área de renováveis e lubrificantes, que ajuda aí nessa expansão da marca. Do lado negativo, um setor como um todo que apresenta margens muito pequenas. A gente observa ali especialmente Vibra, Raizen e o Grupo Ultra, né, que são os maiores representantes dessa área. Todas são com margens muito baixas, são empresas de margens muito baixas. A empresa tem apresentado dívidas crescentes, teve também o crescimento das suas despesas aí na casa de 10%, né, na variação anual, que é um crescimento importante. A empresa ainda cresceu um pouco o seu volume, mas ainda não retornou ao patamar de volume de combustível vendido no ano de 2019, que é o ano fechado aí pré-Covid, né? E a joint venture com as Americanas também é uma questão ali que
Certamente aí vai ter um novo dono ali, né? E vamos ver aí como é que vai evoluir essa parceria futura aí para as lojas de conveniência. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.